Tenho certeza que você já ouviu falar que fulano faturou milhões com marketing digital, que ciclano começou do dia para a noite e já tem um império multimilionário. E que isso te faz pensar, meu Deus, como esse mercado de marketing digital é lucrativo e eu quero fazer parte disso. E talvez você já pensou em ser expert, em ser gestor de tráfego, em ser estrategista e outras N possibilidades que o digital traz, pensando em como que eu posso surfar também essa onda desse mercado de marketing digital. Bom, com certeza, esse é só o comecinho do crescimento que esse mercado vai ter ainda aqui no Brasil. Sim, muita gente vai ficar milionária. Muitos negócios vão começar do zero e vão se tornar muito grandes em pouco tempo. Porém, eu preciso fazer uma correção na sua observação. A gente não está falando aqui do mercado de marketing digital. Esse é o mercado de educação. E nesse caso, o mercado de educação online. Eu sou a Juliana Feitosa e se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa pelo mercado de educação online, porque você pensa em ingressar em uma profissão que te permita trabalhar e crescer com esse mercado. Mas eu precisei fazer essa correção, porque é justamente sobre essa correção que nós vamos falar hoje. O mercado começou, não é de hoje, tá? O mercado de educação online já tem bastante tempo aqui no Brasil, mas ele vem ganhando visibilidade depois da pandemia. Muita gente começou com a pandemia e cresceu muito, e ele vem também se profissionalizando. Quantas pessoas começaram no digital em meados de 2020, 2021 e já não estão mais no mercado? Tá certo? Por quê? Porque elas começaram com essa mentalidade de que era um mercado de marketing digital e que só as estratégias de marketing, surge uma nova a cada segundo, seriam suficientes para que ela se mantivesse nesse mercado. E ela não entendeu que se tratava do mercado de educação. Agora, os experts que entenderam, os estrategistas que entenderam, as empresas de educação digital que entenderam que estão no mercado da educação e que estão jogando um jogo de profissionalismo, e não é só sobre profissionalizar a área de marketing, de vendas, de atração de clientes, é sobre profissionalizar o produto. Toda grande empresa já entendeu e sabe isso muito bem, que o crescimento liderado, puxado pelo produto é muito mais sustentável e que não existe um grande negócio, não existe uma grande empresa, uma grande marca sem grandes produtos e sem clientes que sejam fanáticos pelos seus produtos ou serviços, que queiram comprar tudo que ela oferece. Então, você já deve ter ouvido falar sobre a profissão de CS ou Customer Success, que é a pessoa que cuida do sucesso do cliente. Isso é realidade em muitos mercados e está começando a se tornar realidade e ganhar força aqui no digital. Acontece que aqui no digital ou no mercado de educação online, a gente não está falando de qualquer cliente. A gente está falando de um cliente que compra um produto, como todos, né, para resolver um problema. Até aí nada de diferente. Acontece que esse problema inclui uma transformação pessoal, inclui aprender algo, aplicar isso que foi aprendido na sua vida para ter resultado. A gente está falando de mudança, de transformação. Por isso, eu gosto de chamar de sucesso do aluno e não simplesmente sucesso do cliente, porque eu estou considerando que eu preciso facilitar esse processo de aprendizagem. E tudo isso, gente, que eu tô falando para vocês aqui, é muito novo. O mercado de educação online no Brasil é muito jovem. Eu ingressei nesse mercado em 2016. Eu comecei no mercado de educação em 2009, na educação tradicional, trabalhando com treinamentos corporativos para as empresas, presenciais. Em 2016, eu vim para o digital e comecei a trabalhar com experiência, com construção de experiência de aprendizagem para o contexto online. E naquela época, eu lembro até de um caso marcante, eu trabalhava com o Gabriel Goff, que foi um infoprodutor desses primeiros, né, que começou a empreender aqui no Brasil, e nós estávamos num evento e eu estava com um crachá, e nesse crachá estava escrito Learning Experience, e as pessoas me paravam assim, perguntavam assim, nossa, o que você faz? Eu desenvolvo experiências de aprendizado, mas o que é isso? E aí quando eu contava que eu ajudava o expert a organizar todo o seu conhecimento em um produto que resolvesse um problema real na vida das pessoas e a gerir a experiência que esse produto entrega para que realmente a pessoa conseguisse usar esse conhecimento para resolver esse problema, então essa pessoa se tornaria um cliente fiel e compraria mais produtos desse expert, produtos mais caros, e indicaria mais pessoas para se tornarem alunas desse expert. Todo mundo arregalava os olhos e falava assim, nossa, que incrível, eu preciso disso. Isso lá em 2016. De 2016 para cá, uma longa jornada, atendendo muitos experts visionários, assim como foi o Gabriel Goff lá atrás, que já entendiam a importância disso. Mas ainda
Na maior parte das rodinhas que eu entrava, as pessoas, mas o que você faz mesmo? Não, mas precisa disso? Não, mas a gente tem a promessa do produto já. Mas, gente, é muito mais do que a promessa. E, aliás, fica muito mais fácil fazer a promessa quando você entende. E então essa profissão era como se ela não existisse. E até hoje, gente, essa é uma profissão, a profissão de designer de produto, a profissão de gestor de sucesso do aluno, super inovadora e visionária. E se você está assistindo esse vídeo aqui, não sai, porque você está num momento em que você pode entrar no mercado que está em plena expansão, que está expulsando as pessoas que não sabem jogar o jogo profissional direito e que está abrindo oportunidades incríveis para quem sabe jogar o jogo e para quem quer ser profissional nesse mercado. A gente está criando a nova era da educação. E nova era da educação e não do marketing. Então a gente vai precisar de profissionais para olharem para a educação, para olharem para o sucesso do aluno. Então se você está vendo esse vídeo aqui hoje, você vai chegar primeiro. Você vai beber água limpa de uma profissão que eu tô nela desde 2016, desde muito antes, desde 2009 na verdade, mas no digital desde 2016, que pouca gente conhece. Mas, que eu te digo, todo dia eu recebo ligação, todo dia eu recebo mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, perguntando, mas tem alguém para indicar? Se tem alguém para me indicar, eu tô procurando uma pessoa para ser head de produtos aqui na minha empresa, eu tô procurando uma pessoa para cuidar do sucesso dos meus alunos. Todo dia eu recebo mensagem perguntando como é o seu trabalho como consultora, eu quero criar um infoproduto, ou eu tenho um infoproduto, eu quero melhorar a experiência dos meus alunos, ou eu quero traçar um plano de ascensão, eu quero fidelizar, eu quero ter mais depoimentos. As pessoas estão entendendo que elas vão ganhar mais dinheiro e que o negócio delas vai crescer à medida que elas conseguirem gerar os melhores resultados para os seus alunos. E ter alunos fanáticos que querem comprar tudo que você faz é o segredo para o sucesso. O lead está cada vez mais caro, gente. O que é o lead? Talvez você esteja chegando aqui agora. Leads são as pessoas que têm interesse em comprar o seu produto. A gente faz anúncios pagos, as pessoas veem os nossos anúncios e elas se interessam em comprar os nossos produtos. Está cada vez mais caro atrair a atenção das pessoas. Quando você já conquistou a atenção de alguém, quando aquela pessoa já te deu um voto de confiança e comprou o seu produto, ter uma estratégia bem desenhada para que ela continue sendo sua cliente por muito tempo e que ela traga mais clientes, é o grande diferencial dos negócios que vão crescer. E seu profissional que sabe desenhar essa estratégia e implementar essa estratégia, meu amigo, minha amiga, eu vou te dizer que vai te colocar num lugar de muito destaque no mercado. E se você está assistindo esse vídeo, talvez você vai se encaixar em um desses perfis. Talvez você seja uma pessoa que já está no digital, que já trabalha em alguma outra profissão do digital e você quer crescer mais. Você quer ter mais oportunidades, você quer se destacar mais. Tá no lugar certo, porque a profissão de gestor de produtos, a profissão de consultor para a criação de infoprodutos só vai crescer. Pode anotar e depois pode me cobrar se isso não acontecer. Só vai crescer. Então, se você está no digital e você está cogitando mudar de área, se você trabalha como suporte, por exemplo, e você quer crescer na carreira, você está com a faca e o queijo na mão. Você já entende da experiência dos alunos. Você vai só lapidar o seu conhecimento. Tá certo? Para poder ingressar nessa profissão que vai te colocar num outro patamar de remuneração e de reconhecimento. Talvez você tentou ser expert, criou o seu produto, não deu tão certo assim, não te trouxe o retorno que você queria, ou você está numa transição de carreira, querendo começar um negócio digital, mas ainda precisa de receita. Você tem flexibilidade trabalhando como gestor de produtos ou como consultor nessa área. Você pode ir tocando o seu negócio digital, criando o seu negócio digital e aprendendo, né, mais sobre o mercado digital, ao mesmo tempo que você atende experts que já caminharam mais. Isso é incrível, gente. Ou talvez você trabalhe com educação. Você seja professor, professora, treinador corporativo, alguém que trabalha com educação e falou, chega, eu quero mudar um pouco. Eu quero sair desse lugar que eu tô e para um lugar que eu tenha mais flexibilidade, que eu tenha maior retorno financeiro, que eu tenha maior reconhecimento, que eu tenha mais oportunidades. Ou eu quero fazer algo diferente mesmo, mais inovador. Você vai encontrar isso aqui. Talvez você está numa transição de carreira, de qualquer outra área, e você ama a educação. Você ama perceber que o seu trabalho pode mudar a vida das pessoas. Você sonha em trabalhar com um grande expert que você admira. Você sonha em ter liberdade financeira, você sonha em ter liberdade de tempo, você sonha em ter liberdade geográfica. Trabalhar no digital pode trazer isso para você. Você vai ter um trabalho com mais propósito e com um bom retorno financeiro e que te dá todas essas liberdades. Então você pode sim fazer uma transição de carreira e ingressar no digital justamente por essa área que é nova e é muito promissora. Existem várias áreas no digital que é um oceano vermelho, todo mundo brigando para ver quem consegue se destacar.
Aqui eu recebo ligação todo dia de gente pedindo indicação porque não tem profissional qualificado, não tem profissional com experiência, não tem profissional com formação. E não tem profissional com formação porque não existe uma formação, porque é uma profissão nova, mas agora existe. E esse vídeo aqui em que eu tô te contando tudo isso é justamente para te apresentar a FSA, a formação em sucesso do aluno, a formação em que eu te ensino tudo que eu aprendi desde 2009, quando eu comecei a trabalhar com educação, até hoje. Todos os experts que eu atendi, todos os produtos que eu criei, todos os cases, tudo que deu certo, tudo que deu errado e a gente teve que pivotar. Pivotar é mudar. Tudo isso eu ensino para vocês na formação. E ela é uma formação completinha, porque ela não tem uma formação. São 3 formações dentro de uma. São 3 jornadas de aprendizado, em que eu vou ensinar justamente tudo que você precisa para escolher como você quer aproveitar essa oportunidade, em qual profissão você quer se encaixar. Por quê? Porque quando você aprende isso, você pode trabalhar tanto como consultor, desenvolvendo método, desenvolvendo produtos, como head de produto, como gestor de produtos, a pessoa que cuida dos produtos para um grande expert ou para uma escola digital, combinado? E quais são essas 3 jornadas, Juliana? A primeira jornada é a jornada de criação. Você vai masterizar a arte de criar produtos, de transformar conhecimento em produtos que resolvem um problema real na vida das pessoas e que são altamente desejados e que geram resultado. Eu vou te ensinar tudo. Eu vou te entregar os meus templates, os meus modelos, as minhas IAs, que facilitam demais a vida, gente. E assim, eu crio, sem brincadeira, dezenas de produtos por mês. E eu tenho tudo isso mapeado, como fazer do melhor jeito. Não é fórmula mágica, tá, gente? Eu não vou te dar um modelo, copy-paste, não é nada disso. Eu vou te ensinar a raciocinar, a entender a lógica, o passo a passo, e eu vou te dar ferramentas que tornam esse passo a passo mais ágil. Combinado? Então, primeira jornada, você vai aprender a criar produtos. Você pode vender esse serviço, como você pode ter isso dentro do pacote de habilidades que você tem ao trabalhar para um expert, para uma empresa. Segunda coisa que você vai aprender, a segunda jornada, é a jornada de sucesso do aluno. Gente, essa é uma habilidade que eu vou te falar, tá todo mundo correndo atrás disso. Como que eu faço a gestão? Eu desenhei um produto incrível. Como que eu entrego essa gamificação? Como que eu garanto a ascensão dos meus alunos? Como que eu capto o depoimento? Tudo isso você vai aprender na gestão de sucesso do aluno. E aí que vem a terceira jornada. Porque eu tô falando de gestão, né, gente? Para fazer gestão, eu preciso ser uma pessoa gestora, eu preciso ser um líder, uma líder. Então, a terceira jornada é essa tríade de sucesso para você conseguir gerir muito bem equipes que, em sua maioria, vão ser remotas. Pode ter presencial? Pode, mas assim, gente, 90% dos negócios, né, de educação online hoje são equipes remotas. Então, você vai aprender a ser um líder de verdade, a se comunicar muito bem e a usar melhor a sua criatividade, seja para resolver problemas do dia a dia, seja para criar novos produtos. 3 jornadas, 3 certificações. Você certifica como uma pessoa especialista na criação de infoprodutos, você certifica como uma pessoa especialista em gestão do sucesso do aluno e você certifica como uma pessoa que aprendeu sobre liderança, comunicação e criatividade, tá certo? Além de aulas gravadas, tintim por tintim, te ensinando tudo isso, organizada nessas 3 jornadas que você pode fazer no seu tempo, como você quiser, você ainda tem o momento mais legal, que são as mentorias comigo. A gente vai estar juntinho ali, ao vivo, para tirar suas dúvidas, para saber como que você está aplicando isso, para saber aonde você está tendo desafios, para que eu possa realmente te guiar nessa jornada, tanto de aplicar as técnicas, como de construir a sua carreira. Eu quero que você construa uma carreira próspera ou um negócio próspero. Eu sim, estou formando os meus concorrentes, estou muito orgulhosa e feliz com isso, porque eu quero muita gente boa no mercado, sim, porque o mercado tá mudando, tá, gente? E escuta, essa é a profissão do futuro, do digital. Além disso, cada uma dessas jornadas, elas têm um trabalho de conclusão. Você achou que ia ser molezinha? Não, tem que dizer que não vai ser, gente. Não vai ser. Para se formar, para você poder dizer que você foi formado por mim, que você está no mercado, que você vai fazer um bom trabalho, eu quero ver o seu trabalho. Então, a gente vai ter um trabalho de conclusão de curso, vai ter um case fictício para você atuar e você colocar ali as suas impressões e a gente vai conversar sobre esse case nas mentorias, combinado? Além disso, tem as cerejinhas do bolo, né? Tem o portal FSA, onde eu coloco os meus templates, os meus modelos, os meus exercícios, o como eu conduzo as minhas reuniões com os meus clientes, o meu modelo de pesquisa, tudo. Tudo tá lá prontinho para você adaptar e usar com os seus clientes, com os seus projetos, combinado? Tem também outra coisa que é o cerejinha do bolo que eu adoro, que é a nossa vitrine FSA.
todo mundo que passa pela FSA, todo mundo que se forma e vai tirando ali os seus certificados, vai estar na vitrine, com os certificados que já tem, com os projetos que já fez, com a sua mini biografia, para que o mercado possa te achar. Eu não quero mais o pessoal me mandando DM perguntando se tem alguém para indicar. Vai lá, olha a vitrine da FSA. Recruta os melhores do mercado, recruta quem tem experiência prática, recruta quem tá aprendendo, quem tá se dedicando a aprender, porque é uma profissão séria, tá, gente? Combinado? Então a gente vai ter essa vitrine para todos os meus alunos ficarem expostos e serem contratados assim que acabarem. Ou te falar, muita gente é contratada durante ainda a formação, combinado? E tem mais? Tem mais. Tem as minhas IAs. Eu sei que você vai me perguntar, mas Ju, esse trabalho que você faz não vai ser substituído pela IA? Gente, substituído pela IA, se eu soubesse prever o futuro, eu tava milionária, né? Mas não é o caso, ainda não sei prever o futuro. Estamos ficando milionários, mas sem prever o futuro. Então, o caso aqui é que a IA vai ser o seu assistente e o seu copiloto, o seu segundo cérebro. Você vai usar a IA para desenhar a jornada do aluno, você vai usar a IA para encontrar oportunidades, você vai usar a IA para pensar em gamificação, você vai usar a IA para roteirizar muito mais rápido, a partir de grandes volumes de informação, você vai usar os meus agentes de IA para facilitar o seu trabalho, tá? Eles vão fazer parte da sua equipe. Enquanto você for meu aluno, você vai ter acesso a tudo isso e mais uma última coisinha, que é o FSA Lab, Formação e Sucesso do Aluno Laboratório. O que é isso? Clientes reais que querem ter os seus projetos realizados pelos meus alunos. Alunos reais que querem colocar a mão na massa e ter portfólio real. Match. E match com supervisão dos meus tutores para que os projetos fiquem incríveis. Então, a gente está desenhando também o FSA Lab para que você possa já começar a colocar a mão na massa de verdade, não só, né, no projeto de conclusão de curso, mas com clientes reais, entendendo o que é atender um cliente, se desenvolvendo como profissional. FSA é sobre colocar você num novo caminho de carreira. Então, se você quer fazer parte da nova era da educação, se você quer sim surfar essa onda desse mercado que está deixando muita gente muito rica, muito próspera, se você quer deitar a noite no travesseiro e falar, nossa, o meu trabalho, cara, tá mudando a vida de muita gente. Sabe quando eu vou num evento dos meus clientes e aí eu vejo os alunos deles chorando e contando as histórias, dando os depoimentos de quantos faturaram, do que fizeram, do relacionamento que melhoraram, da carreira que criaram? Eu choro junto e me emociono, porque eu sei que parte daquele resultado tem a ver com todo o processo que eu criei, com a entrega premium, com a entrega delicada, pensada, cuidada que a gente faz aqui. Então, você vai sim ter um trabalho que te remunera bem, que te dá liberdade e que te dá significado para o que você está fazendo. Desculpa se isso soa piegas para você, mas isso é importante para mim. E estar aqui hoje, te contando tudo isso, falando da FSA, tem muito significado para mim. E a última coisa que eu quero te contar, antes de finalizar esse vídeo, que já está super longo, mas eu precisava te contar tudo, é que você vai aprender com uma pessoa que não começou ontem. Como eu te disse, né, entreguei a idade, mas desde 2009 que eu trabalho com educação. Eu sou publicitária de formação, tá, gente? Então o marketing sempre correu aqui nas veias, mas chegou uma hora que eu queria mais, que eu não queria só fazer campanha para vender isso, para vender aquilo, evento de marketing, de promoção. Eu falei, mas eu gosto tanto quando as pessoas saem transformadas das experiências que eu crio. E aí que rodou a ficha. Por que não criar experiências de educação? E eu tive a oportunidade de trabalhar com educação muito cedo na minha carreira e me apaixonar por essa área de um jeito muito bonito e criativo, porque era uma educação feita para ser diferente, feita para gerar resultados, porque a educação corporativa, diferente da educação tradicional, você é contratado pelo resultado que você é capaz de gerar, pela mudança que aquele líder que te contratou vai ver na equipe dele. Então, o resultado, a resposta era muito rápida. E isso me fez me apaixonar por esse novo jeito de educar, que coloca a pessoa que está aprendendo no centro do processo, que usa outros recursos, que está o tempo todo tentando inovar, porque eu preciso vender projeto, então eu preciso ser inovadora. E foi daí que eu aprendi a como criar essas experiências de aprendizagem muito únicas e trouxe isso pro digital, que estava começando aqui no Brasil. E aí eu falei, gente, olha o tamanho da proporção que isso pode ganhar. Eu tinha 50 pessoas, 100 pessoas, 200, 500, às vezes pessoas numa sala, ok. Mas numa live, numa aula, eu posso ter 500 mil.
Uau, eu quero estar nesse lugar agora. E foi aí que eu trouxe tudo para cá. Só que nesse meio do caminho, eu fui estudar sobre inovação, sobre modelagem de negócios, eu me tornei design thinker, eu me tornei facilitadora de processos de inovação. Tudo isso, por quê? Porque eu não queria só falar de educação, eu queria criar produtos de educação. E quando a gente fala de criar produto, tem uma peça-chave aí, que é entender muito bem o cliente. E não basta eu te entregar o produto e falar, tá aí, vai lá, usa, agora é com você. E pós-venda. E foi aí que eu comecei a estudar muito sobre sucesso do cliente, sobre experiência do cliente, sobre fidelização. E no meio de tudo isso eu pausei e fui trabalhar no Nubank, porque eu queria estar dentro do contexto da empresa que é reconhecida pela experiência que ela proporciona para os clientes. E eu fui somando tudo isso, tá, gente? Eu fui trabalhar em aceleradora de startups. Eu queria ver como que as pessoas criavam negócios muito rápido. Porque não é só sobre o produto isolado, é sobre o produto como alavanca para gerar resultado para o negócio. Você vai ser um profissional relevante à medida que a empresa entender que você gera resultado na última linha. Tá? O caixa é o rei nas empresas. Se está gerando resultado financeiro, você é um profissional relevante. E o profissional de produto, de CS, ele é um profissional ultra relevante que ninguém está enxergando. Por quê? Porque ele gera uma receita limpa. A receita daquela pessoa que já é sua aluna, que compra mais de você, que traz mais alunos, que fala bem e gera marketing espontâneo para você. Então, quando você aprende a se posicionar nesse lugar, você está num lugar totalmente diferente. Então, não, eu não sou uma profissional de educação, eu não sou uma professora que criou uma carreira na educação. Eu sou uma profissional de marketing que aprendeu a criar produtos de educação e por isso foi estudar muito sobre andragogia, sobre como os adultos aprendem, sobre neurociência, sobre teoria de mudança, porque eu queria criar os melhores produtos. E eu uno as duas coisas, mercado e a técnica, que é a educação, tá certo? E aqui na FSA você vai aprender as duas coisas, na verdade as três, né? Porque no meio de todo esse caminho, durante todos esses anos, uma das coisas que eu mais fiz foi formar líderes. Um dos treinamentos carro-chefe das consultorias que eu fiz parte foi liderança. Quando eu estava no Nubank, eu era responsável pela cadeira que treinava os novos líderes da organização. Então, a liderança sempre correu nas minhas veias e eu sou líder, eu tenho a minha equipe também. Então, eu vou te ensinar a como criar produtos de educação. Sim, tem um viés de educação muito forte, uma responsabilidade muito grande aqui, mas eu vou te ensinar sobre negócios, sobre design de produtos, sobre design de experiência, sobre fidelização do cliente, sobre CS. Eu vou te ensinar sobre tudo isso com a lente da educação. E para tudo isso eu criei um método autoral, porque eu combinei essas coisas. E eu trouxe liderança, eu trouxe design thinking, eu trouxe tudo isso. Misturei bem, coloquei o meu tempero. E esse método se chama 3Cs. Os 3Cs do design de experiências de aprendizagem. Contexto, conteúdo, conexão. E esse não é um vídeo técnico, eu não vou aprofundar com você nisso aqui. Mas é esse método que vai te dar a base para ser um profissional único e muito bem remunerado no mercado. E esse método nasce da experiência de alguém que faz isso há muitos anos e que foi combinando diversos conhecimentos. Então não é só sobre educação, não é só sobre negócios, é sobre a junção dessas duas coisas. Anota aí, esse mercado vai crescer muito e vai estourar essa bolha do marketing digital. Por quê? Porque as grandes empresas estão olhando. Eu nem posso contar isso aqui nesse vídeo, mas eu vou dar só um spoiler. As grandes empresas estão olhando para o que a gente está fazendo aqui. Eu já tenho contratos com grandes empresas que contratam produtores, né, de conteúdo digital, influenciadores, experts, para criar produtos com as suas marcas. Eu já tenho contratos com grandes empresas que estão criando seus próprios produtos digitais com objetivos de desenvolver público consumidor, desenvolver equipe interna, desenvolver na ponta ali pessoas que vão trabalhar vendendo os seus produtos. Então, gente, o mercado vai crescer ainda mais porque ele vai estourar a bolha do digital. E se você é uma pessoa esperta, que eu sei que você é, porque você ficou aqui até agora me ouvindo falar por 25 minutos, não espera mais não. Clica aqui no seu botão, faz a sua inscrição. Agora, nesse momento, acho que pré-inscrição, a sua pré-inscrição. Garante a sua vaga, e melhor ainda, garante a sua vaga por um valor especial. Garante a sua vaga por um preço promocional. Se compromete com você mesmo, porque comprar esse curso, gente, você não está se comprometendo comigo, não. Você está se comprometendo com você. Você não está me dando um voto de confiança. Eu sei do meu potencial, eu sei de tudo que eu já fiz para estar aqui. Você está se dando um voto de confiança. Você está dizendo, eu acredito em mim, eu quero uma carreira nova, eu quero poder trabalhar com algo que eu acredito, que eu amo, que eu faço bem. Então,
Se você quer fazer tudo isso, vem, clica aqui, coloca os seus dados, se compromete com essa mudança que o meu time vai entrar em contato com você para explicar em ainda mais detalhes tudo que você vai ter acesso e falar como que você faz para fazer parte da FSA.